paz seja convosco. Hoje nós vamos começar as aulas de uma nova disciplina chamada Administração Eclesiástica. E o primeiro ponto nós temos que entender o que é a administração. Administrar vem de ministrar, que é servir. Ou seja, nós vamos servir junto com um propósito, com um objetivo. Nós vamos utilizar os recursos da melhor forma para atingir aqueles objetivos. O segundo ponto que nós vamos ver é que, especificamente, nós estamos tratando da administração eclesiástica, a administração na igreja. E aqui nós temos que entender um ponto muito importante. Nós temos a igreja espiritual, pura, santa, imaculada, que é a noiva de Cristo. Essa igreja é um organismo vivo, como nós falamos, o corpo de Cristo. Ela é espiritual, ela é eterna, ela vai reinar com Cristo na glória. Essa igreja, ela não depende especificamente para sua atividade fim de atividades materiais. Mas nós temos também a igreja como uma atividade meio, ou seja, uma organização, a igreja material, o templo, as denominações. Esse modelo que nós enxergamos na igreja local é a atividade meio, e ela é imprescindível para que a gente atinja o objetivo na atividade fim. Ou seja, para fazermos a obra de Deus no nível espiritual, é necessário que haja ações também no meio material, por meio da administração. O responsável em ambas as áreas, a igreja como um meio, a igreja como fim, claro que é do pastor titular e toda a sua equipe. Nós vamos ver alguns princípios de administração que são importantes também para conduzir todo esse processo. Unidade de comando. Só temos uma pessoa que manda, que determina. Nós temos assessores, nós temos conselheiros, nós temos equipes de apoio, nós temos um quadro de líderes, mas tem que ter uma única autoridade responsável pela palavra final e que determine os caminhos. Essa autoridade pode, inclusive, ser um conselho em alguns modelos, mas não pode haver uma divisão que vários grupos, vários órgãos, várias equipes estejam responsáveis. Sempre haverá um único responsável pela decisão final. Disciplina. Temos que seguir as orientações, mesmo que muitas vezes nós não concordemos. Durante a vida nós somos ensinados, nós adquirimos experiência de maneira que quando formos o chefe, o líder, o responsável, nós teremos também condições de decidir corretamente. Mas enquanto isso, nós acatamos as decisões, mesmo que não sejam aquelas que nós julguemos as mais adequadas. Ordem e organização, tudo com um propósito, tudo complementar, tudo trabalhando em harmonia, para que não haja aquela bagunça que evita que a gente atinja os objetivos, que faça com que a gente desperdice tempo, dinheiro, recursos e, inclusive, o trabalho das pessoas. Divisão de trabalho e espírito de equipe. Não é necessário que todos façam tudo. Cada equipe é responsável por uma área, mas todos trabalham com sinergia, com um único propósito, com um único objetivo. Liderança e iniciativa em todos os níveis. Falamos que há uma unidade de comando, um líder maior que vai estar acima dos outros, mas nós temos a liderança em todos os níveis e nós temos que exercitar a liderança desde a origem, desde os pequenos grupos até as organizações maiores. E para isso é necessário que esse líder exerça a sua iniciativa dentro da visão da orientação de um líder maior. Equidade, ou seja, nós temos que fazer as coisas de forma que haja o mesmo peso, a mesma medida em todas as situações semelhantes. Falei aqui também no tipo de governo. E em algumas situações, em alguns modelos de igreja, a congregação ela é responsável pela maioria das decisões. Ou seja, o grupo inteiro, uma assembleia da igreja, decide o destino da igreja, toma as decisões em nome da igreja. Ou seja, a própria igreja se reúne como um todo nessa assembleia e os membros vão orientar as decisões e os caminhos futuros. O modelo presbiterial é semelhante, mas em vez da igreja toda decidir, se reunir para cada situação, um conselho da igreja, um presbitério, vai tomar as decisões adequadas em nome dessa igreja. No primeiro modelo, igreja congregacional, como o próprio nome fala, é igreja congregacional, e algumas igrejas, ou batistas, ou até independentes, tomam essas decisões com esse modelo. A igreja que adota o tipo de modelo presbiterial, ou seja, por meio de conselhos, como a igreja presbiteriana, ela possui um grupo de anciões, presbíteros, ou
Em algumas igrejas chamam até os próprios diáconos, que vai tomar as decisões administrativas em nome da igreja, e inclusive selecionar o pastor que vai ser o titular dessa igreja. E o modelo episcopal, onde um bispo, um pastor, ele estará à frente, sendo responsável pela tomada das decisões na igreja. Os três modelos têm suas vantagens e desvantagens. Alguns podem achar que é interessante que para toda decisão a igreja decida, a igreja se reúna. Em outros casos, um grupo fala em nome da igreja e outro nós já temos alguém que está encarregado especificamente com uma nomeação para exercer esse controle. O modelo adotado na Igreja do Evangelho Quadrangular é o modelo episcopal. A igreja tem uma personalidade jurídica. Ela é reconhecida como uma organização religiosa de direito privado sem fins lucrativos. O que isso significa? Uma organização ou uma empresa religiosa, a finalidade dela é fazer a obra de Deus, implantar o reino de Deus aqui na terra. Todas as suas ações têm essa finalidade, têm esse objetivo. Ela é de direito privado, ou seja, não está atrelada a nenhuma forma de governo, não faz parte de uma estrutura do governo. E, principalmente importante, sem fins lucrativos. O objetivo da igreja não é, como de outras empresas, obter lucro, obter vantagem, obter rendimentos para os seus sócios. Ela usa todos os seus recursos para fazer a obra de Deus, financiar a propagação do Evangelho aqui na Terra. Por conta disso, de ser uma empresa, ter um CNPJ, há necessidade de possuir um estatuto e um regimento interno facultativo. No caso, a Igreja do Evangelho Quadrangular possui um estatuto e o seu regimento interno. Por conta dela ser uma entidade sem fins lucrativos, ela tem imunidade de impostos. Há uma confusão, às vezes, sobre o que é imunidade e isenção. Imunidade significa que não cabe nenhum tributo, nenhum imposto sobre aquela organização. E a isenção caberia algum imposto, só que o governo, por uma concessão, acaba isentando de pagar o imposto. No caso, nós, igrejas, temos imunidade de impostos, imunidade tributária. Mas isso se nós seguirmos todos aqueles atributos já definidos. Sermos religiosos, de direito privado e sem fins lucrativos. A partir do momento que a igreja exerça alguma atividade econômica com fins lucrativos, ela deixa de ter imunidade. Por exemplo, se a igreja quiser explorar uma livraria, se a igreja explorar o estacionamento, se a igreja explorar uma lanchonete, sobre todas essas atividades econômicas irão incidir os impostos. Por isso que a igreja não deve exercer essas outras atividades. Ela pode até promover, por meio de uma permissão ou uma cessão de uso, que outras pessoas exerçam essas atividades nas suas instalações, mas a igreja em si não pode exercer. No ano de 2001, houve uma grande reforma administrativa. Anteriormente, o controle, a contabilidade da igreja era feita localmente, por meio de livro-caixa, por meio de documentações que eram de conhecimento apenas da igreja local. Ela mandava apenas um relatório resumido e esse relatório muitas vezes não era nem analisado por um contador. Nesse ano de 2001, por conta de uma inspeção que foi feita pela Receita Federal, foi identificado que havia muitas igrejas aqui no Brasil e elas possuem a base do CNPJ o mesmo, somente o final, o número da filial é que é diferente. Ou seja, para a Receita Federal é uma única empresa com diversas filiais. A matriz, a Igreja Nacional, tem que ter conhecimento de tudo que está acontecendo. Por conta disso foram desenvolvidos diversos sistemas que têm apoiado a atividade administrativa da igreja até os dias atuais, sempre sendo aperfeiçoados. Na estrutura da igreja, nós temos o Conselho Nacional dos Diretores, que é responsável pela igreja no nível nacional, o Conselho Estadual de Diretores para estados que têm um número maior de regiões ou igrejas, e a supervisão dos estados onde há um número ainda pequeno de igrejas e regiões eclesiásticas. No caso do Distrito Federal em torno, nós somos uma supervisão. Temos a partir daí regiões ou campos missionários, de acordo com o número de igrejas daquelas regiões, que são o escalão superior
aí sim da nossa ponta da linha, que é a igreja local. Vamos ver como é que essa estrutura ela é organizada em todos os níveis. No Conselho Nacional de Diretores temos um presidente, que ele é eleito, vice-presidentes, secretários e tesoureiros. Atualmente temos 5 de cada, mas isso tem sido variável no decorrer dos anos. O principal é nós entendermos que é um único presidente e vários vice-presidentes, secretários e tesoureiros que participam desse Conselho Nacional, orientando, assessorando, participando das principais decisões em nome da Igreja. No nível superior, nós temos as secretarias gerais. Secretaria Geral de Administração e Finanças, Secretaria Geral de Assistência Social, de Educação e Cultura, de Comunicação, Disciplina Eclesiástica, Missões, Cidadanias e assim por diante. Essas diversas secretarias coordenam essas atividades setoriais no nível nacional e orientam esses mesmos departamentos e secretarias nos níveis estaduais. No Estado, nós temos o Conselho Estadual de Diretores, que da mesma forma possui um presidente, vice-presidente, secretários e tesoureiros. Atualmente, o presidente estadual, assim como os supervisores, são nomeados pelo Conselho Nacional de Diretores. Seguindo o mesmo modelo nacional, nós temos na administração intermediária as secretarias estaduais de administração e finanças, de educação e cultura, de missões e assim por diante. Ou seja, o mesmo modelo nacional é replicado no nível estadual. Agora nós vamos ver mais próximos de aonde acontece efetivamente o nosso trabalho. Numa região ou campo missionário, ela tem uma igreja que vai ser a sede dessa região, ou seja, a partir dali que o superintendente vai coordenar os trabalhos com as demais igrejas. E temos algumas igrejas mais antigas e estruturadas que já possuem uma independência e o seu CNPJ próprio. E as igrejas novas que estão estabelecidas a partir de um trabalho missionário, a partir de congregações, células que vão crescendo, elas iniciam como uma obra nova. Tanto na igreja sede, nas igrejas com CNPJ ou nas obras novas, há necessidade de haver um conselho diretor local, um presidente que é um pastor titular, membro do Ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular, nomeado pelo Conselho Nacional de Diretores, que será o responsável por essa igreja. E ele organizará também a sua equipe com vice-presidente, secretário, tesoureiro, diretor de diaconato e diretor de patrimônio. Essa é a estrutura do Conselho Diretor Local, que é o responsável também por assessorar aquela equipe que está direto com o pastor para receber também as orientações, as notícias e coordenar todo o trabalho da igreja. Observando a igreja de uma forma geral, nós temos, a partir do Conselho Diretor Local, também grupos missionários. Grupo missionário de homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, casais e diversos outros grupos, de acordo com a possibilidade, a disponibilidade naquela igreja. Temos outros departamentos, departamento de dança, departamento de evangelismo, departamento de louvor, equipes, grupos, todos esses tipos de trabalhos também nós consideramos como departamentos da igreja. E a igreja, ela também se estrutura em agências de evangelização. Essas agências, elas começam de um modelo mais simples, uma célula, ou seja, uma reunião dos lares, uma atividade que não é um culto, não é uma reunião de grupo missionário, mas um local onde há comunhão, onde há pregação da palavra, onde há evangelismo. Temos então também pontos de pregação, ou seja, locais onde estão realizados aí sim cultos, mas não são ainda um local específico para isso. Pode ser numa garagem, pode ser até num estabelecimento comercial, numa escola, num quintal, em algum terreno próximo ali onde haja essa possibilidade. Ou seja, é um local onde o povo de Deus se reúne e é realizado um culto. Não é um local fixo onde vai funcionar já uma estrutura. E por fim nós temos aí sim a congregação. A congregação, ela já está praticamente moldada da mesma forma que a igreja. Ela já tem um local específico para isso, pode ser próprio ou alugado, mas já existe um local com uma estrutura, com os seus bancos, o banheiro, o som, tudo que é necessário
para o funcionamento de uma igreja. E a partir do momento que ela estiver estruturada, há a possibilidade dela evoluir aí sim para uma obra nova e dar prosseguimento no seu crescimento. E essa foi a nossa primeira aula, onde nós vimos de uma maneira geral como está estruturada a igreja, como está estruturada particularmente a Igreja do Evangelho Quadrangular. Obrigado e até a próxima aula.